Mas vamos prosseguir nessa busca de cuidar, amar e curar. E a nossa proposta é de construção de uma inteireza rumo e ao encontro da paz. E para ser inteiro, a gente tem que encontrar cada parte nossa que foi sendo deixada ao longo do caminho. Quais são as partes que deixamos, que abandonamos, que negligenciamos, que não cuidamos devidamente e que a gente precisa olhar com mais cuidado a partir desse instante, onde se espalha um vírus terrível na humanidade. O perigo que corremos não é o perigo que vem dos surtos viróticos da gripe, do vírus destruidor da AIDS e de tantos outros que nos assustam. O vírus mais perigoso que assola a humanidade é o vírus do desamor. Porque esse nos torna rígidos. Esse seca a fonte da vida, seca a fonte da esperança, seca a fonte do ser. Sem esse vício, sem essa energia, sem esse fluir, nós não conseguimos fazer uma conexão profunda com o outro, com o alto, com a vida, porque estamos desconectados de nós mesmos. E é por isso que mais que urgentemente precisamos aprender a arte de amar. E para aprender essa arte é preciso olhar para si de maneira profunda, criar uma responsabilidade consigo mesmo, para que esse olhar se transforme em um hábito, não rotina. Não olhar para si de maneira rotineira, porque como o próprio Crema trouxe, nos transformamos a cada instante. Participamos dessa dimensão muito bem vista por Heráclito de Éfeso, da eterna mudança. E por isso fica nesse primeiro convite, nesse primeiro momento, o convite para que a gente se inscreva nesse curso da arte de amar. Aprendamos com as nossas tradições, aprendamos com as teorias, mas principalmente coloquemos em prática essa arte tão esquecida que é a arte de amar. Vamos ver se ele vai passar aqui. Porque apesar do profundo anseio por amor, quase tudo é considerado mais importante que o amor. Sucesso, prestígio, dinheiro, o poder. Quase toda a nossa energia é empregada em aprender a alcançar esses objetivos de ordem externa. E quase nenhuma em aprender a arte de amar. O que está interferindo nesse processo quando buscamos tanto reconhecimento externo e negligenciamos essa parte interna do ser que nos conecta com o sentir? Por que será que corremos tão afanosamente em busca de êxito, sucesso, destaque, reconhecimento? Será que não reconhecemos ainda o nosso valor intrínseco? Porque, como o Cacá trouxe, quando perdemos o vínculo com a nossa alma, quando nos desvinculamos dessa percepção do ser, o nosso olhar fica distorcido. Então é bem provável que aquilo que consideramos sucesso, êxito, reconhecimento, tenha a partir de nós uma dimensão muito superficial do que seria exatamente isso. E se colocamos no lugar do sentimento que nos conecta com a vida, conosco, algo ilusório, como as antigas ilusões das sereias, nós trocamos o que é valoroso por aquilo que não tem valor. E continuamos tentando matar a sede como aquele que busca o mar para saciar sua sede. E logo vê que não será saciada, porque novamente ele tenta cada vez mais
absorver aquilo que não o alimenta, porque tudo isso, sucesso, prestígio, poder, não consegue alimentar a alma. É por isso que na balança de Jung, ele colocava poder e amor em polaridades opostas. Um é a sombra do outro. E por que será que buscamos tanto as fontes da sombra? Nesse livro Espelhos da Alma, tem um capítulo que fala da psicologia do amor. Porque nós possuímos uma capacidade natural de amar, por ser algo intrínseco à nossa natureza. Quando isso não ocorre com naturalidade, é sinal que existe algum conflito entre o impulso da afetividade, da conectividade com a vida e com o outro, e a consciência, dificultando essa propensão biológica, psicológica e principalmente espiritual do ser humano. O que está colocado no meio do caminho do nosso impulso natural de afetividade? Quando tentamos exercitar o amor, quando nos inscrevemos nessa escola e tentamos colocar em prática, quais são os obstáculos que passamos a encontrar? Porque, como muito bem colocou o poeta Sufi, Rumi, o problema, a capacidade de amor é natural do ser humano. O problema não é encontrar o amor, mas retirar as barreiras que colocamos no caminho do amor. Quais foram as barreiras que nós colocamos? Porque como quando olhamos o retrato da humanidade, nós encontramos uma descrença enorme no amor. É como se o manto da grande mãe, que foi tanto recordada aqui, estivesse seco, frio, estéril. Isso nos faz recordar o mito de Deméter. Na antiga Grécia, Deméter era a deusa da fertilidade, a deusa que protegia também os casamentos, a deusa que se importava com os seres humanos. Ela queria que os seres humanos tivessem ricas produções, férteis produções. E ela tinha uma filha chamada Perséfone. Um dia Perséfone, passeando pelos campos, viu uma flor de narciso, mas ela não sabia que aquilo ali era uma armadilha de Hades, o Deus das profundezas, o Deus do mundo dos mortos, que queria raptar Perséfone. E quando Perséfone se coloca para pegar a flor de narciso, bem simbólico ser uma flor de narciso, ela é raptada para o submundo. E a partir daquele momento foi tamanha a dor de Deméter que a terra fica estéril. Perséfone se nega a produzir, a florescer, a trazer a produtividade, as flores, os frutos para a mãe terra. E é exatamente esse período que nós vivemos. Deméter, a ânima, foi raptada para a sombra. E nós precisamos ter a coragem de mergulhar nesse mundo de sombras, não para ficarmos presos lá, mas para de lá extrairmos a luz do amor. Porque construímos uma sombra coletiva que não acredita mais no amor. E ouvimos isso quase diariamente nos consultórios terapêuticos. Eu não acredito mais no amor. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso. Vizinho de vocês, provavelmente. Meu coração está fechado para balanço. E coisas desse tipo, de pessoas que não acreditam mais no relacionamento afetivo com os seres humanos. Costumamos dizer que há dois grandes grupos que têm grandes e sérios problemas na afetividade. Um é o que está atrás loucamente de um relacionamento. As pessoas estão desesperadas por relacionamento. E o outro grupo, sabem qual é? Das pessoas que têm relacionamento e querem se livrar o mais rapidamente do relacionamento que elas têm. E o elemento em comum disso tudo é a descrença no amor.
esse indivíduo que ainda não é um indivíduo, porque ele está dividido, ele está repartido, ele está preso nos medos, nos conflitos, na sombra, nos complexos que o animam, porque não conhece a si mesmo, valoriza reconhecimento externo, sai como um mendigo em busca de amor, porque não fez a conexão com a própria afetividade. Quando seca a vida interior, quando o sentimento diminui e aumenta a apatia, apatos, do grego, a fuga do sentir. Quando não se pode afetar, nem sequer tocar genuinamente outra pessoa, a violência explode como necessidade demoníaca de contato, como louco impulso, forçando esse contato da maneira mais direta possível. Já dizia Rolumei em Eros e Repressão. Precisamos do contato com o outro. Quando ele não vem de maneira harmônica, equilibrada, afetuosa, vem na forma de violência. É o filho que briga na escola porque o seu lar está desestruturado. Somos nós que agredimos os outros gratuitamente, porque a nossa afetividade está ausente. E como precisamos do contato com o outro, gritamos, porque ainda não sabemos falar, não sabemos dialogar, não sabemos nos encontrar, ainda não passamos pelo poder do encontro, não passamos pela presença, não sentamos e equilibramos o nosso ser, escutando-nos, fazendo pausas, ouvindo a voz da alma que fala e convida todos nós para um mergulho profundo, para encontrar Perséfone que está perdida lá no mundo da sombra e precisa ser resgatada para que a terra possa novamente florir. Mas como ainda não encontramos Perséfone perdida, e como não reconhecemos o nosso próprio valor, criamos o mundo da primazia do ego. Primeiro eu, segundo, também eu. Terceiro, para os meus. Se sobrar alguma coisa, para os que estão próximos aos meus. E vamos fazendo como aquele forró famoso de Luiz Gonzaga, na partilha que ele faz com o outro. Uma para mim, outra para mim, e outra para mim. Uma para tu, para não deixar que a confusão se espalhe. Mas vamos seguindo nesse ritmo, porque o ego dita o que a alma deve fazer. E como foi recordado aqui, o ego é um excelente funcionário, servo. Agora, quando ele quer ser patrão, a coisa não funciona. Quando colocamos a primazia do ego na busca de reconhecimento, na busca de que o outro nos sirva, estamos na patologia que Rolomei recordou, a patos, a fuga do sentir. E como diz Iris Sinotti, que eu não poderia deixar de citar aqui, nessa obra lançada recentemente, Em Busca da Iluminação Interior, transformamo-nos em tiranos, abafamos nossa potencialidade e a do outro. Tudo porque se proibiu a crença em si mesmo e o amor próprio. Preferimos viver no meio de egoístas e sermos um a ter que confrontar com nossa outra parte e sermos indivíduos inteiros. Projetamos no outro a nossa sombra, o nosso desejo de reconhecimento, nosso desejo de afetividade. E é por isso que nunca encontramos no outro aquele a quem queremos encontrar. Passa o tempo da convivência e começam as reclamações. Ah, você não é mais o mesmo. Eu casei com uma pessoa e agora estou convivendo com outra. Quando isso deveria ser motivo de júbilo, que bom. Existe transformação, existe o caminhar. Mas isso vem numa fala de queixa tremenda, porque idealizamos, projetamos o outro e colocamos essa imagem congelada dentro de um refrigerador,
e não queremos mudar. Queremos que o outro mude para se converter na imagem que nós projetamos. Não queremos mudar para que essa mudança de ambos seja uma caminhada. Isso em todas as relações, não somente na relação de casal. Na relação familiar, na amizade, na relação social. Não estamos dispostos muitas vezes a caminhar com o outro, descobrindo-nos e abrindo o coração, esse símbolo da afetividade, para que nos encontremos. Para que mesmo percebendo pontos sombrios, tenhamos a coragem de mergulhar nesses pontos e não ficarmos presos em Narciso, que é o símbolo do ego, daquele que não faz eco com o outro, daquele que não encontra no outro a dimensão divina, a presença divina, aqui tanto citada, que temos que reconhecer nessa nossa caminhada, para que seja uma caminhada de crescimento individual e coletivo. A Mãe Terra está doente, porque o ser humano que nela habita está doente, porque não pisamos inteiros no seu solo, pisamos dividido, cada um tentando trazer para si, cada um tentando abarcar para si, nessa doença que vai ganhando dimensões e proporções gravíssimas. Não aprendemos com as guerras do século passado e continuamos reproduzindo guerras. Não aprendemos com o nazismo e continuamos reproduzindo preconceitos. Não aprendemos com a doença do patriarcado e continuamos sendo machistas, porque a nossa afetividade, a nossa forma de olhar o outro ainda é doente, por conta desse ego em primazia. A busca externa comanda nossas ações e vamos perdendo o olhar para si, onde carece uma educação emocional. A educação emocional deficiente faz com que nós não saibamos lidar com esse mundo interno. Quantos escutaram: engula seu choro, engula seu choro, homem não chora, e tantas outras verdades, entre aspas, que colocaram na sombra do ser humano uma parte sensível, afetuosa, que passa pela insegurança, mas também tem a sua coragem. E vamos deixando de lado a capacidade de lidar com o medo, com a raiva, com a alegria, com a tristeza, as emoções básicas e as suas emoções secundárias que vêm no meio do caminho. Não paramos para conversar com a nossa tristeza, queremos remediá-la. E viramos a sociedade que consome pílulas em demasia. Pílula que eu tento fazer com que cure um comportamento que está arraigado na minha sombra. Remédio ajuda parte do corpo. Remédio não muda a alma. O remédio tem o seu valor, mas em uma proporção muito limitada, porque ele não vai na raiz do problema, ele vai no sintoma. Enquanto não tivermos um olhar profundo que venha desde a base emocional, que nos habilite para olhar para os nossos sentimentos, entender, sentar com a nossa tristeza, sentar com a nossa alegria, com a nossa raiva, com os nossos medos. E como aquela roda que foi mostrada na imagem trazida pelo Raimundo, colocarmos nossos pés na Mãe Terra, no chão, para que nesse círculo formado, as nossas emoções venham à tona e entendamos mais do que a Mãe Natureza nos dota dessa capacidade emocional que deve se transformar no sentimento sublime do amor quando amadurecemos, quando nos tornamos conscientes de nós mesmos. Mas que matéria fala sobre educação sentimental? O que se pode fazer diante desta nova forma de analfabetismo? Não estaremos errados ao educarmos somente a inteligência
para que tenhamos uma atividade profissional bem remunerada, esquecendo tudo o que concerne a afetividade? Que educação estamos criando aos nossos filhos? Porque quando a gente olha hoje para uma agenda de criança, é mais ocupada do que um auto executivo. Eu fico assustado às vezes quando mães falam no consultório da agenda de atividade dos seus filhos. É inglês, é espanhol, é esporte, e vai colocando atividade, e que hora que tem para essa criança ser criança lúdica, compartilhar, interagir dentro de casa, porque também o pai e a mãe estão tão ocupados, e esse espaço emocional não vai sendo preenchido pela convivência de sentar no chão com a criança e simplesmente deixar fluir aquele mundo mágico, simbólico, que vai sendo tomado pelas novas tecnologias. Nada de mal na tecnologia. Não há nada de mal. O problema é o ser humano que a utiliza. Porque se ele for neurótico ou normótico, ele vai utilizar de tudo que ele tem à mão de maneira fragmentada. E não vai encontrar consigo mesmo. Somos homens e mulheres da alta tecnologia. Mas continuamos com um pensamento arcaico, porque não encontramos esse mundo rico das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não paramos para olhar para a nossa alma. Perséfone permanece no mundo das sombras. Deméter continua sem produzir para a Mãe Terra. E para onde olhamos, vemos crise, problemas, dificuldades. E o ser humano, que a partir da evolução nasceu para olhar o horizonte e fitar as estrelas, permanece cabisbaixo, porque não sabe olhar para o seu mundo interno. Nessa obra de Alexander, que traz a imagem de duas crianças engaioladas, enjauladas, temos parte da resposta. Por que estamos tão distantes do amor? As nossas experiências iniciais, no lar, na educação emocional, muitas vezes não encontraram uma base saudável. São poucos, às vezes, que têm modelos dentro do lar de pais que se amavam, de educadores que se olhavam com ternura, que falavam com carinho um para com o outro, para que os nossos modelos se transformassem em referenciais, até mesmo para a gente saber quando estivesse em um relacionamento abusivo, agressivo, diferente de um padrão saudável. E porque nos acostumamos tanto com as feridas daquela criança, achamos muitas vezes que amar é assim mesmo, como está acontecendo, um agredindo o outro, violentando o outro, não respeitando o outro em sua individualidade. E é impressionante o número de casos de violência que muitas vezes chegam à morte, de pessoas que dizem se amar. Confundimos o termo amor com todas as coisas, menos o reconhecemos como sentimento sublime que nos conecta com a vida, com o outro, porque a nossa criança permanece esquecida. Não saber que podemos ser amados por sermos quem somos, nos impede de confiar no próprio amor. E isso, por sua vez, faz que nos desviemos da vida e duvidemos da sua benevolência. Podemos dizer a nós mesmos que o amor não está realmente disponível. A criança que se sente ferida, abandonada, cuja identidade foi deixada de lado para atender os impositivos do ego, passa a ter uma visão distorcida da vida. O seu referencial é desestruturado e por isso mesmo voltado para focos externos, não compreende que a sua tarefa é se conectar consigo, escutar os anseios da alma e direcionar energia, trabalho, perseverança
para que esses anseios da alma tenham reconhecimento em sua vida consciente. Mas a criança ferida não é desculpa para não fazermos nossa caminhada. Todos temos feridas, todos. A diferença é como lidamos com elas, não mais sendo vítimas da vida. Não mais permitindo que experiências difíceis sirvam como escusas para não fazermos o trabalho que temos que fazer e que urge nas nossas vidas, porque o nosso trabalho é trazer a alma de volta que está presa lá nos subterrâneos do Hades, para que a terra volte a florescer. Depois de um longo acordo, costurado junto a Zeus, irmão de Deméter, ficou combinado que Perséfone viria à superfície para encontrar Deméter. Passaria um tempo junto à mãe e outro tempo no submundo, no mundo das sombras. E quando Perséfone vem à terra, é quando surge a primavera e as flores brotam, o amor floresce. E somos esses, tais quais Perséfone, que precisamos transitar, voltar à sombra, olhar os nossos conflitos, olhar a origem e a raiz de tudo que nos afasta do amor, mas mergulhar fundo para depois vir à superfície, fazer brotar a terra, encontrar-se com o outro, criar laços, criar vínculos, desfazer-se das mágoas que vamos acumulando no meio do caminho, porque senão ficamos presos na nossa baixa autoestima, estimar a si mesmo, olhar a si mesmo com o próprio valor. Fragmentados, não reconhecemos o nosso valor. Divididos, não sabemos o que tem valor efetivo. E saímos atrás de tudo, de ter, de poder, de parecer. E todas essas dimensões nos afastam do ser. E somente o ser pode resgatar o amor. O ser que encontra consigo, que conhece sua trajetória, sua história. Não como filho somente dos pais biológicos, mas como filhos da ânsia da vida, que trabalhou eras para que nós estivéssemos aqui com a possibilidade de consciência e de olhar para nós de maneira profunda, como nós podemos fazer. Não saber em nosso íntimo que somos realmente amados ou passíveis de ser amados, destrói nossa capacidade de dar e receber amor livremente. Que esses espelhos, esses cacos espalhados ao longo do caminho, possam ser resgatados na arte de cuidar, amar e curar. Que ao longo das reflexões que ouvimos, possamos resgatar a nossa inteireza nos caminhos da paz. Plantar a semente no seio da nossa terra, pegando das mãos de Deméter os grãos, onde a nossa personalidade será o jardim a ser cultivado. Dar as mãos a Perséfone, agora amadurecida porque mergulhou lá no seio da sombra, conheceu as suas angústias, os seus conflitos, as suas dores, alimentou-se da romã do Hades, mas ela sobe à superfície. Não é mais vítima das flores de Narciso, das flores da ilusão, da primazia do ego, e sai aos campos para florescer, florescer. E para isso, precisamos nos libertar do medo de amar. Mas quem vai falar sobre isso é Iris. Eu adoro essa parte de passar para ela a palavra.